Olá, boa noite. Brasília recebe imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Do coração da igreja, um chamado à visita aos idosos. Este é o convite de Papa Leão XIV em sua mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Jovens brasileiros se preparam para viver um momento único. Estudantes brasileiros vivem a expectativa para participar do Jubileu da Juventude. Portugal endurece regras para imigrantes e afeta a comunidade brasileira. Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo pede doações de sangue. E no caminho da fé, a história da família que mantém viva a cultura dos muladeiros. Está no ar o Canção Nova Notícias, uma luz entre os fatos e a fé. Eles guardam memórias, transmitem sabedoria e mantêm viva a esperança. No próximo domingo, a igreja celebra o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Em Roma, o Papa Leão XIV compartilhou uma mensagem que reconhece o valor desses guardiões da fé que sustentam gerações com amor. Ao ser questionada sobre a missão dos avós, Dona Marta responde com emoção. É toda essa maternidade que vem à tona e muito mais forte, porque a gente volta aos nossos momentos que tivemos com os nossos filhos. E a igreja, pensando nesta importante missão dos avós, mas também de todos os idosos, criou um dia dedicado a eles, que neste domingo, 27 de julho, estará em sua 5ª edição. E para este dia, o Papa Leão publicou uma mensagem. E a igreja comemorando esse dia tão especial, para nós também representa muito. É valorização dos avós, né? E o convite da mensagem é para comemorar a data da melhor forma possível, claro. O Papa Leone lo dice in maniera molto chiara. O Papa Leão diz isso de forma muito clara. Quem visita um idoso encontra Jesus e explica que pode obter indulgência jubilar visitando o idoso. Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança, trecho do livro de Eclesiástico 14, versículo 2, que se insere no contexto do Jubileu de Esperança 2025. De acordo com os organizadores, na mensagem, o Santo Padre nos orienta a reconhecer os idosos não apenas como destinatários da atenção pastoral, mas como testemunhas de esperança que, de maneira ativa, são protagonistas da vida da igreja. A esperança é algo que nós ligamos ao mundo juvenil, porque se pensa que o mundo dos jovens é o futuro, mas na realidade o Papa Francisco já havia dito várias vezes que também os idosos são o futuro da igreja, porque a igreja será feita sempre de pessoas anciãs, como nossa sociedade são feitas de pessoas da terceira idade. Eu sei que no Brasil existe a pastoral da pessoa idosa, que é muito importante, com visitas domiciliares, mas ficar perto dos idosos é um modo para viver o jubileu. Vamos encontrar os idosos, não os deixemos sozinhos. A fé mariana percorre o Brasil e chega agora ao coração do país. Desta vez, é Brasília que acolhe com devoção essa presença que toca o coração dos fiéis. A repórter Gabriela Matos tem os detalhes dessa passagem tão especial pela capital federal. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Brasília, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um tempo de graça que une o coração do povo brasileiro sob o olhar da Virgem de Nazaré. Quem acompanha a visita é o Padre Francisco de Assis Oliveira, reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, no Pará, que conversa agora com a gente. Oi, Padre, obrigada por sua atenção. Padre, o que significa a presença da Virgem, que é símbolo da fé do povo do Norte, aqui na capital federal? É um momento muito especial que Nossa Senhora vem para visitar os seus devotos. A gente sabe que Brasília hoje é composta por pessoas de vários lugares do Brasil, então aqui tem muitos paraenses e muitas pessoas que têm essa devoção. Trazer a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina, a mesma imagem do Círio aqui, é uma ocasião para nos sentirmos mais irmanados, juntos, unidos na mesma fé. O festejo do Círio de Nazaré é considerado um dos maiores do mundo em homenagem à Mãe de Jesus. Essa visita também seria um convite, uma forma de divulgar essa festa? Sim, a gente
tem essa preocupação e esse compromisso de não ter só conosco esse tesouro tão precioso que é a devoção Nossa Senhora de Nazaré. Então, nós vamos em vários lugares do Brasil, levando a imagem peregrina também para divulgar a festa do Círio, que acontece no 2º domingo de outubro e que se estende por 15 dias após aquela data, com momentos celebrativos, outras romarias, procissões muito bem participadas. Então, é uma maneira de divulgar e convidar as pessoas a participarem conosco. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada por sua atenção. E nesta sexta-feira, nós teremos a bênção da Virgem de Nazaré em um outro momento especial. O Rosário da Madrugada com o Frei Gilson será transmitido ao vivo aqui de Brasília. É um convite para que os fiéis se unam em oração, devoção e homenagem à Virgem de Nazaré. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Olha, a gente continua com as atenções voltadas para a capital federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou Jair Bolsonaro a dar entrevistas e a decisão foi confirmada nesta quinta-feira. Vamos então ao vivo a Brasília com a Aline Campelo, que traz os detalhes para nós. Aline, boa noite para você. Uma excelente noite, Reinaldo, e a todos. Bem, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode dar entrevistas, desde que respeite as medidas cautelares determinadas pelo Supremo, ou seja, sem coagir autoridades, interferir nas investigações ou atentar contra a soberania nacional, pontos aí que motivaram o inquérito. Para entender melhor o alcance dessa decisão e seus possíveis efeitos, eu converso com o advogado criminalista Luiz Cláudio Avelar. Muito obrigada pela participação, doutor Avelar. Qual que é o impacto, o que essa decisão de fato representa para as medidas cautelares impostas ao ex-presidente? Essas medidas cautelares, na minha opinião, não foram quebradas, não deixaram de ser atendidas. O ex-presidente Bolsonaro deu entrevista em público, como permitia a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas alguém divulgou. Então não é possível supor que alguém vá responder criminalmente pela divulgação que outra pessoa fez. Então, quando se divulga em rede social, é incontrolável. Dezenas de jornalistas acompanharam a entrevista, divulgaram nas suas mídias próprias, televisão aberta, mídia social, e alguém divulgou. Não é possível que trate aquele que divulgou de milícia digital. Nem sempre a divulgação tem um objetivo, simplesmente o objetivo de informar, né? Agora, doutor Avelar, com o crescimento das mídias e dos canais de comunicação, essa posição pode abrir precedentes? Sem dúvida. O primeiro precedente aqui está sendo aberto em relação ao foro. O presidente Bolsonaro não possui mais o privilégio de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado por prerrogativa de função não alcança mais o presidente Bolsonaro, nem os outros manifestantes, os outros componentes desse núcleo que o acompanhava. O julgamento deveria estar acontecendo no entendimento de inúmeros juristas, inclusive de um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, que ali não for adequado para julgar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro. E, obviamente, a decisão que está sendo imposta agora, de que o ex-presidente Bolsonaro não pode se manifestar em redes sociais, vai abrir precedente para outros níveis de jurisdição. Juízes de primeiro grau, segundo grau, STJ pode se basear, sim, nessa decisão como um precedente para as suas próprias decisões. Ou seja, outras pessoas podem ser proibidas de dar entrevista porque alguém, eventualmente, pode divulgar. Isto não é cabível no ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigada pelas informações, doutor Avelar. E agora um outro assunto sobre o Pix. Mais de 11 milhões de chave Pix tiveram dados vazados em um novo incidente confirmado pelo Banco Central. Nós ouvimos especialistas em segurança digital que ressaltam os cuidados para evitar golpes e fraudes. Acompanhe. Bianca Silva conta que atualmente realiza a maior parte das transações bancárias por meio do Pix. A notícia sobre o vazamento de dados da plataforma de pagamentos digitais deixou a usuária assustada.
A gente fica preocupada, né, e meio insegura, porque hoje em dia tem tantos golpes. Segundo o Banco Central, o vazamento de dados ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho, a partir de acessos indevidos ao sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que é operado pelo Conselho Nacional de Justiça. Entre as informações expostas estão o nome completo, chave Pix, instituição financeira, número da agência e da conta bancária. O setor público, e aí menciono também o setor privado, tem alguns caminhos que eles precisam seguir. Investir em tecnologia, treinamento constante do órgão, troca de informações entre o setor público, privado e o setor acadêmico, parceria com profissionais da segurança da informação. O Conselho Nacional de Justiça informou que irá disponibilizar em seu site oficial um canal exclusivo para que os cidadãos verifiquem se tiveram seus dados vinculados aos PIX comprometidos. No entanto, ainda não há data definida para o lançamento da ferramenta. Enquanto isso, reforçar os cuidados com a segurança digital continua sendo indispensável. Esta especialista em segurança digital orienta sobre medidas importantes para proteger senhas e acessos bancários. Atentar ligações, a SMS ou mensagens solicitando senhas ou códigos, ativar a múltipla autenticação de fatores. Apesar de os dados vazados não permitirem movimentações financeiras ou transferências, o Conselho Nacional de Justiça reconhece que a exposição aumenta o risco de fraudes e golpes. O órgão também esclareceu que não entra em contato com usuários por SMS, e-mail ou telefone. Agora, sobre a crise comercial com os Estados Unidos. O ministro Fernando Haddad afirmou que o governo já tem um plano de contingência para setores afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A medida anunciada por Donald Trump entra em vigor em 1º de agosto. Segundo Haddad, a proposta será apresentada já na próxima semana ao presidente Lula, ao chanceler Mauro Vieira e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena aí o grupo de trabalho. O conteúdo segue em sigilo, mas pode incluir linhas especiais de crédito. Haddad destacou que o plano só será adotado se as negociações com a Casa Branca não avançarem. Essas são as informações por hoje. Eu volto com você no estúdio, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você. Aline Campelo, direto de Brasília, com imagens de Sani Alves. No próximo bloco, a vitória emocionante de brasileiros no tênis na Argentina. E mudanças na lei da imigração em Portugal preocupam a comunidade brasileira. Portugal endureceu as regras para a entrada e permanência de imigrantes. Os brasileiros, a maior comunidade estrangeira no país, devem ser diretamente impactados. Organizações católicas já se manifestaram, alertando para as consequências sociais das mudanças. Nesta semana, o parlamento debateu a lei da nacionalidade. A proposta de lei pretende aumentar o período de permanência em Portugal exigido para a obtenção da cidadania, de 5 para 7 ou 10 anos. O aumento do número de imigrantes em Portugal tem sido considerável nos últimos anos. Os recentes dados apontam para a presença de quase 1.600.000 estrangeiros no país. Boa parte dessa população enfrenta o desafio burocrático de não conseguir o seu agendamento para obter o título de residência. Muitas vezes, o migrante é associado à criminalidade. Combater essa visão é essencial para garantir uma sociedade mais justa e acolhedora. Percebermos que quando há necessidade de alguma ação judicial, qualquer cidadão tem que ter confiança na força policial. Neste cenário, a Igreja tem atuado como presença próxima. A Obra Católica de Migrações trabalha no acolhimento e orientação de quem chega, com foco na dignidade humana, seja cristão ou não. E aqui entra o reconhecer os migrantes como uma bênção e uma oportunidade de crescimento, podermos aprender
com aquilo que eles nos trazem, aprender com os migrantes católicos de outras nacionalidades que têm outra forma de viver a fé. Também a Rede Caritas tem uma forte atuação. Em 2024, a instituição prestou apoio a mais de 16 mil imigrantes de 86 nacionalidades. O trabalho é diário e inclui ajuda para encontrar casa, emprego e apoio social básico. Uma novidade foi a criação do Conselho Imigração. O espaço de reflexão reúne diversas instituições, como os últimos 4 autocomissários para imigração e a Obra Católica Portuguesa das Migrações. Com o frio e as férias de julho, as doações de sangue diminuem, mas a necessidade continua. Em São Paulo, o Hospital do Servidor está em alerta para o tipo O positivo, que já atinge nível crítico. André foi diagnosticado com leucemia e lembra com emoção de como as bolsas de sangue foram fundamentais para o seu tratamento. Eu devo ter recebido durante todo o tratamento da leucemia, o transplante de medula, depois do transplante de medula, 80 a 90 bolsas de sangue. Eu considero como se fosse ali uma medicação. Como se fosse assim, uma medicação importantíssima para o tratamento. E mesmo em meio a tantas necessidades para tratamentos como o de André, a doação de sangue está em baixa, em especial no mês de julho. Já é um período já conhecido de dificuldade, porque junta férias escolares, frio, né? Esse ano está fazendo bastante frio. Mas esse ano está um pouquinho mais grave. Aqui no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, as doações de sangue estão em baixa. O estoque de bolsas do tipo O positivo, que é um dos principais, opera em nível crítico. O ideal é ter pelo menos 90 unidades na reserva. Atualmente, há 10. Por isso, as campanhas para novos doadores se intensificaram. Bem no crítico mesmo. Quando chega nesse cenário de desabastecimento real, a gente acaba tendo que cancelar alguns procedimentos eletivos e dar prioridade para realmente o que é emergência. Em meio a um número reduzido de doadores, encontramos Tassiara e Suelen. Elas vieram praticar esse ato de solidariedade. Eu acho importante porque muitas pessoas precisam, né, de sangue. Poder contribuir para as pessoas que precisam. Então, normalmente, nessa época do ano, sempre os bancos de sangue pedem mais doações. Então, eu tirei esse tempinho para vir ajudar. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentado. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo funciona de segunda a sexta, das 9 às 4 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na verdade, independente do seu tipo sanguíneo, o importante é doar. Quando você doa uma bolsa, você pode estar ajudando até 4 pessoas. Então, aqui dentro do meu sangue, corre sangue de várias pessoas. E essas pessoas foi que eu posso dizer que foram as responsáveis de salvar a minha vida. E hoje eu tenho uma vida seguindo ao lado da minha família. Que testemunho de esperança do André, né? Olha, a estreia brasileira emocionante no tênis de mesa em Buenos Aires. No futebol, o Grêmio se despede da Sul-Americana e o Santos segue ameaçado pelo rebaixamento. São os destaques do CN Esportes. Olá, o CN Esportes começa falando de tênis de mesa. Começou hoje a etapa do Circuito Internacional de Buenos Aires, na Argentina. E já teve dupla brasileira em quadra. E foi com muita emoção. Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam nas duplas mistas com vitória contra Takar e Ghosh da Índia, por 3-2 de virada, e se classificaram para as quartas de final da competição. Na próxima fase enfrentam outros brasileiros. A dupla formada pela irmã de Bruna, Júlia Takahashi e Felipe Dotti, que venceram os argentinos Betancur e Parola por 3-0. Vamos falar de futebol? O Grêmio é mais um brasileiro eliminado na Sul-Americana e os gols que agitaram a rodada do Campeonato Brasileiro. E pelo Brasileirão, muitos gols marcaram a 16ª rodada. Destaque para o Mengão, que venceu o Bragantino de virada por 2-1. Os gols foram marcados por Léo Pereira e Wesley, que pode ter feito o seu último jogo pela equipe. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu por 2-1 para o Internacional e continua na zona de rebaixamento do campeonato, com apenas 14 pontos conquistados.
Corinthians e Cruzeiro ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena. Jogando no Maracanã, o Fluminense tomou a virada do Palmeiras e perdeu por 2-1. Destaque para Vitor Roque, que aproveitou a bobeira na saída de bola tricolor e marcou um bonito gol para o Alviverde. E a surpresa do campeonato, o Mirassol chegou à sua 6ª vitória na competição, ficando próximo da zona de classificação para a Libertadores. Chico da Costa marcou seu 3º gol em 10 dias e Negueba fechou o placar. Fechando a rodada, jogam neste momento Juventude e São Paulo, no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente volta com mais CN Esportes. Até lá! Daqui a pouco, 5 gerações de tropeiros unem cultura e espiritualidade em Romaria, ao Vale do Paraíba. E transformador gigante começa o trajeto pela Via Dutra rumo ao Oriente Médio. Começou hoje pela rodovia Presidente Dutra o transporte de um transformador de energia com destino à Arábia Saudita. A carga saiu de Guarulhos, em São Paulo, e segue em direção ao porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. É a maior estrutura já transportada pela Via Dutra em seus 74 anos de história. Isso é uma carga inédita, a gente nunca recebeu uma carga com essas dimensões aqui na rodovia Presidente Dutra. Uma carga com mais de 840 toneladas, com 6 metros de largura, 130 metros de comprimento, então é uma carga que desloca lentamente, de 10 a 20 km por hora. E o fator de muita atenção é o peso mesmo, com mais de 840 toneladas. O peso impressiona. O equivalente a quase 900 carros populares. E quem trafega pela principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro vai precisar de um pouco mais de paciência nos trechos por onde a carga passa. Tá uma carga muito grande que vai tomar mais de 2 faixas da rodovia, vai causar algumas interdições na rodovia durante diversos períodos no deslocamento dela. Mas a PRF, assim como nessa entrevista, está anunciando que essa carga vai rodar pelo nosso trecho, passando algumas orientações aos motoristas para que façam uma viagem tranquila e segura. O deslocamento da carga, segundo o planejamento operacional da Via Dutra, deve durar 15 dias, até chegar ao sul fluminense, o seu destino. Mais de 50 pessoas estão envolvidas para minimizar os impactos na principal rodovia do país. São realizados diversos pontos, o que a gente chama de sangria, que a carga ela para um pouco para deixar o trânsito fluir. Normalmente não roda carga superdimensionada nos finais de semana aqui no nosso trecho. As cargas que a gente precisam de escolta da Polícia Rodoviária Federal. Por onde ela passar, a PRF estará junto para que consiga realizar o controle do trânsito na via, as interrupções necessárias para que a carga adentre e saia da via também quando necessário. A carga deve parar temporariamente em Guararema, no quilômetro 179 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio. Depois, segue até o posto da Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos. Ainda não há previsão para a próxima etapa do trajeto. Boa noite. A chuva começa a dar sinais no sul e sudeste do país. Um alívio para a secura que predomina em várias regiões. Uma frente fria que sopra do mar provoca garoa no litoral de São Paulo e pancadas de chuva no sul de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Mas o ar seco ainda permanece no norte paulista e em grande parte de Minas. Os termômetros variam entre mínima de 14 graus em São Paulo, 15 graus em Belo Horizonte e máxima de 26 graus em Vitória e 27 aqui na capital mineira. Quem vem amanhã para o acampamento de casais em Cachoeira Paulista vai encontrar chuva. E aí, ó, o volume de 10 milímetros. E o clima vai estar assim, mínima de 14 graus e máxima de 24. No sul, a previsão de frio e pancadas de chuva com forte possibilidade de trovoadas. No Rio Grande do Sul e entre Santa Catarina e também o sudeste paranaense. Já no norte do Paraná, tempo frio e ensolarado. No norte do país, pode ter pancadas de chuva irregulares, com calor intenso em praticamente todos os estados. Mas chove forte entre Amazonas, Roraima e Amapá.
Já aqui no sul de Rondônia e no estado do Tocantins, o ar seco ainda predomina. No interior nordestino e centro-oeste, o tempo continua firme e seco e com baixos índices de umidade. A situação é mais crítica em Goiás e no interior do Mato Grosso e pode chover de forma isolada no extremo sul aqui do Mato Grosso do Sul. Já no Nordeste, tempo firme e seco, mas a chuva ainda persiste no sul e leste baiano e também no litoral, entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. Entre montarias, orações e paisagens sertanejas, uma família de tropeiros mantém acesa a chama da fé e da tradição. Em cada gesto simples, uma história de raízes profundas e valores que resistem ao tempo. Das planícies pantaneiras, terra de riquezas naturais, para peregrinar com bons companheiros. No pescoço, ele carrega um santo terço, dividindo espaço com o tradicional lenço do muladeiro. Para ele, antes de qualquer motivação, a fé é o pontapé inicial. Tem um momento, né, onde você se aproxima mais da fé, da religião, de Deus. E foram dias espetaculares onde a gente aprendeu muito, refletiu bastante. Com certeza estou voltando renovado para casa. O comandante dessa tropa é o Gijo. Com 50 anos lidando com tropeirismo, o homem aprendeu com os avós. Começou quando criança e agora repassa a tradição aos filhos. É a vida nossa, rapaz. É um trem que nós gostamos do que faz, amamos o que faz. E aprendeu desde pequeno a mexer com tropa, assim. E estamos tocando. Conhecer a Canção Nova aqui foi uma coisa de Deus, um negócio que emociona a gente, é o que a gente gosta, os companheiros, a fé, os amigos, a religião, é tudo. Isso aí é uma coisa que completou a minha vida. Para mim é bom demais, desde pequenininho o pai ensinou a ser devoto na Senhora Aparecida e estar no meio dos animais, estar no meio de pessoa boa. E é uma coisa muito boa, estar junto, tendo um pai junto para andar e as pessoas cada vez fazendo mais amizade, é muito bom. Para o filho mais velho, o pai é um exemplo. A honestidade, a sinceridade. E deixa um recado para os companheiros. Acreditar em Deus, com certeza, em primeiro lugar, e cuidar bem dos animais. Cuidado repetido pela família. Essa é a 5ª geração de tropeiros envolvidos com a cultura. Por mais que você venha montado, é cansativo. Tanto para quem está montado, é sofrido, é sol, é chuva, quanto para os animais. Então aqui a gente está com a estrutura de 3 caminhões e um ônibus. Tem remédio, tem ferreiro, tem veterinário junto, sempre preservando a vida do animal. Pai da misericórdia, tu me chamaste de tão longe. Eu vim, Senhor. Eu vim, Senhor. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu sempre falo que é a união da tradição, que vai passando de pai para filho, da cultura, cada lugar tem sua cultura própria, né, sua tradição, e a fé, que é o alicerce de toda essa pastoral. O lugar onde fica a Canção Nova era uma grande chácara. Até hoje, alguns coxos permanecem pelo bosque, próximo à Mãe Rainha. E olha aí, sendo usados para a tropa beber água. Os animais bebendo a sua água, por isso esse cuidado de manter os coxos, porque as comitivas passam. Nós estamos no trajeto de Minas, no Rio de Janeiro, indo para Aparecida. Então, o mês de junho e julho é mais forte, mas durante o ano muitas comitivas passam e fazendo essa experiência de amor e misericórdia no santuário. Amanhã, na 3ª reportagem da série, comitiva de muladeiros realiza o sonho de fé na Canção Nova. A seguir, o início do acampamento para casais da Canção Nova e missionários e jovens brasileiros participam de jubileus em Roma. A quinta-feira de adoração na Canção Nova marcou o início do acampamento para casais. O encontro segue até domingo e conta com a presença de missionários da comunidade. Na adoração ao Santíssimo, corações entregues a Deus, mãos unidas e firmadas em Cristo que guia a vida conjugal. E não importa a idade ou tempo de casados, o desejo é firmar o relacionamento na rocha do Senhor.
às vezes os desafios, a maternidade nos cobra e cobra de nós a renúncia, a entrega, a força em Jesus e se torna leve. Padre Eduardo revela um dos maiores desafios que os casais enfrentam em seus relacionamentos, a doação mútua. O amor quer fazer o outro feliz. Então, a partir desse momento, nós vamos trabalhar o que é essa felicidade. Então, muitas vezes a infelicidade, eu percebo que é a incapacidade de querer se doar e de sair de si, né? Marido e mulher que se conheceram na adolescência. Na época, o namoro não deu certo. O senhor Juvenal se casou com outra pessoa e ficou viúvo. Anos depois, reencontrou Dona Célia. Eles reataram o namoro e já estão casados há 6 anos. Compartilham uma vida em Deus. A pessoa tem que ser bom um pelo outro, um cuidar do outro. E você sabe, casal sempre, às vezes tem alguma coisinha. Então, a gente não dá bola para aquilo e sai na brincadeira. Então a gente vive muito bem, graças a Deus. A vida matrimonial tem seus desafios cotidianos. Enfrentar cada um deles em Deus torna a jornada mais leve. Mas o que se sobressai não são as dificuldades do casal, mas sim as alegrias e o amor que os unem. Eu posso dizer assim que tem bem mais momentos felizes do que difíceis, mas tem momentos difíceis também, né? Então o segredo é sabedoria, né? Para resolver os momentos difíceis e valorizar os momentos bons. Eu espero que nesse acampamento para casais, eu espero que eles tenham a coragem de não deixar mais problemas debaixo do tapete, mas que tenham a coragem de conversar e trazer Jesus para o centro da vida deles. Até domingo, os casais que vierem à Canção Nova em Cachoeira Paulista vão ter a chance de mostrar que o amor não se cansa de amar. A programação será repleta de motivos para inspirar os casais a viverem a autenticidade no amor, com pistas para o diálogo, o perdão e a vivência do matrimônio como vocação e caminho de santidade. Amor que não se cansa de amar. A igreja ensina que a vida matrimonial é um campo onde Deus planta sementes de eternidade. Cada gesto de paciência, reconciliação silenciosa e renúncia feita por amor é um sacramento vivido no escondimento. O matrimônio cristão é uma missão. Estamos com 76% na campanha do projeto Dai-me Almas de julho, que tem somente 5 dias úteis para terminar. Vá lá, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua generosidade e comprometimento. Jovens de todo o Brasil se mobilizam para participar do Jubileu da Juventude, que vai ser realizado entre os dias 28 de julho a 3 de agosto. Entre eles, 11 estudantes de uma rede de escolas católicas já vivem a expectativa pelo embarque. Caio está no primeiro ano do ensino médio e participa da pastoral juvenil de um colégio católico na Zona Sul de São Paulo. Experiência que, segundo ele, tem contribuído muito para a vivência de sua fé. Os jovens, de maneira geral, não só no mundo que a gente está hoje, sempre querem sair se aventurando demais, fazendo coisas que a gente acabam destruindo até a própria fase adulta. Eu acho que a fé, a pastoral, sempre me guiaram para o melhor caminho. Caio já está arrumando sua mala, pois no próximo sábado ele embarca para Roma com mais 10 colegas. Eles estarão entre os brasileiros que vão representar o país no Jubileu da Juventude. O que eu mais estou ansioso, com certeza, é poder conhecer o Papa, né? Com os alunos de colégios católicos da mesma rede de ensino, espalhados pelo Brasil, também embarcam educadores e religiosos. Um dos critérios de escolha foi o engajamento dos estudantes nas atividades promovidas pela Pastoral Juvenil Marista. Clara é da cidade de Birigui, no interior de São Paulo, e Miguel do município de Taguatinga, no Distrito Federal. Eles também foram selecionados. Vai ser uma experiência muito única, de muitas surpresas. Que, principalmente para mim, né, que vem aqui de Birigui, que é uma cidade tão pequenininha, aqui não tem nem shopping. Chegar em Roma. A minha expectativa está muito alta, né? Eu vou poder ter a experiência de me reencontrar com Deus e estar realizando o meu sonho de ir a Roma, né? Que
querendo ou não, é o sonho de qualquer católico. O Jubileu da Juventude está no contexto do ano jubilar convocado pelo Papa Francisco e tem como tema Peregrinos de Esperança. Nessa peregrinação, de 28 de julho a 3 de agosto, jovens do mundo inteiro vão ter a oportunidade de responder o chamado de serem o agora da Igreja. Nós não podemos ser medíocres. A gente tem que acreditar no nosso potencial, cada um com as suas habilidades, cada um com seus dons, cada um com seu carisma. Para você que está começando, começa a amar, começa a frequentar e começa a ajudar as pessoas. Quando você vê uma criança, um morador em situação de rua, qualquer pessoa que você ajudar, dando um sorriso para você, pode ter certeza que ali você vai ver Deus. Que bonito, hein? Mensagens poderosas desses jovens, hein? E na capital italiana serão 2 jubileus. Um para missionários e influenciadores católicos e outro dedicado à juventude, para a juventude. Peregrinos do Brasil já começaram a chegar. Entre eles, missionários da Canção Nova. A programação jubilar deste fim de julho e início de agosto promete. Entre 28 e 29 de julho, missionários digitais e influencers católicos estarão reunidos no coração da Igreja, sem fronteiras. Proclamando com alegria e anunciando Jesus como Senhor da nossa vida. Se o mundo vive com tantos influenciadores, vamos também nós influenciarmos com aquilo que é bom, com a boa notícia. Vai ter uma interação muito grande entre todos os missionários digitais que estão à frente desse trabalho tão necessário para a igreja, né, que é evangelizar através das mídias sociais. Há uma presença massiva dos jovens nas mídias sociais e a igreja se debruça sobre esse tema nesses dias. Outro momento forte deste ano santo é o Jubileu dos Jovens, que para o Vaticano é considerado o mais aguardado, por ser o mais participativo. Os peregrinos vêm de 146 países. A grande expectativa também de poder levar tantas jovens ao encontro de Pedro, ao encontro do Papa Leão, e vivenciando este momento dos 2025 anos do nascimento de Cristo. Nosso grupo chegou hoje aqui em Turim, estamos aqui em frente à Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, já viemos participar de uma missa para poder entregar esse jubileu que vai acontecer nos próximos dias no coração da nossa igreja aqui em Roma. Marcelo já teve a oportunidade de participar de 2 jornadas mundiais da juventude, entre elas a de Lisboa. Estar em Roma neste ano é graça de Deus. Levar a minha caminhada através das palavras do Papa Leão e todos os momentos de espiritualidade que ali poderemos viver a juventude do mundo todo unida no mesmo propósito. Para a Canção Nova, o Jubileu dos Jovens é encarado como uma oportunidade. Trabalhar pelo jovem e tudo que o envolve. Isso diz família, isso diz a moral cristã, católica, colocar isso cada vez mais no coração do jovem. Por isso o PHN tem crescido todo ano, outro sinal. Então, jovens, vamos trabalhar para os jovens. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. E mais tarde, um pouquinho, show com o Ministério Adoração e Vida pelo Festival Aleluia ao vivo de Fortaleza. Boa noite, até amanhã e paz para você.